Olá, meu nome é Douglas Cardinó, sou professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo da UFRN e trago para vocês aqui hoje o relato de uma experiência vivida por mim no componente de estágio supervisionado para a formação de professores 1 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos sabemos, o início de 2020 foi marcado pela rápida disseminação de um novo vírus, SARS-CoV-2, pelo mundo, que rapidamente tomou escala global e foi elevado ao patamar de pandemia pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020. Os governos brasileiros, pouco a pouco, começaram a promover medidas como o distanciamento social e o fechamento de algumas instituições para o enfrentamento da disseminação do novo coronavírus. No Rio Grande do Norte, uma dessas medidas, adotadas no dia 17 de março de 2020, era o fechamento das instituições de ensino. Bom, é nesse contexto que eu assumo o componente com o desafio de pensar um estágio no momento de ensino remoto e com as escolas fechadas. Como pensar um estágio que realmente articulasse teoria e prática, que tivesse uma visão dialética, dentro de uma perspectiva que usufruísse do máximo da dialogicidade que essa relação entre futuros licenciados em ciências biológicas e espaço escolar pode ter. Bom, esse desafio ele aumenta se quisermos alinhar o estágio com perspectivas pós-críticas de currículo. Os futuros docentes atuarão em salas de aulas e deverão pensar uma educação em prol da justiça social, para a formação cidadã, pensando em questões públicas legítimas. Então, como pensar num estágio que efetivamente relacione teoria e prática em uma perspectiva pós-crítica de currículo, em um modelo remoto, sem que os estudantes possam ir à escola e vivenciar o espaço escolar? Em especial, nos preocupamos aqui em como trabalhar, como abordar a questão da diversidade cultural com esses estudantes. É nesse contexto, pensando na questão da diversidade, que esse trabalho se apresenta. Os estudantes não podem ir à escola, então nessas 40 horas eles estão assistindo videoaulas que estão sendo transmitidas pelas escolas em modelo remoto, e nessas aulas em modelo remoto não tem a participação dos estudantes, não tem como você ver e vivenciar essa diversidade do espaço escolar. Bom, então, dada essa ausência, a gente pensa em um ambiente simulado, um ambiente fictício, porém verossímil, em que os licenciandos poderiam pensar como trabalhar temáticas de ciências biológicas, pensando em uma sala de aula bastante diversa e multicultural. Bom, então apresentamos esse ambiente simulado. Tínhamos 30 estudantes, meninos, meninas, não binários, de diferentes matrizes religiosas, homossexuais, heterossexuais, alunos com TDAH, alunos imigrantes e toda uma diversidade cultural dentro de uma sala de aula fictícia, mas que esses licenciandos deveriam pensar em temáticas de biologia para essa sala de aula, tendo essa diversidade como ponto de partida para pensar a sala de aula. Os licenciados foram divididos em 4 grupos. O primeiro trabalharia com seleção natural e genética, o segundo com alimentação, nutrição e corpo humano, o terceiro com sexo e gênero e o último com saúde mental e cérebro. Bom, o primeiro grupo trabalhou com a temática da seleção natural e genética. O primeiro tópico que eles trouxeram foi o tópico relacionado com como abordar a seleção natural com estudantes de diversas matrizes religiosas. Bom, o jeito é lidar com respeito. O interessante que eles trouxeram foi justamente com a questão da existência ali, naquela sala de aula, de um aluno cadeirante. E aí eles falaram como que, dependendo da linguagem que você usa, de que o mais forte sobrevive, ou que certas características físicas podem ser desvantagens. Então, dependendo da forma como o discurso acontece, isso pode ser, de certa forma, capacitista, se não for preocupada com essas dimensões. Bom, o segundo grupo trabalhou a questão da alimentação, nutrição e corpo humano. O que eles trouxeram? Eles trouxeram justamente essa questão da diversidade de culturas alimentares ao redor do mundo. Tinham 2 alunos imigrantes nessa sala de aula fictícia, um cubano e um sírio, e eles propuseram que a cultura alimentar desses países de origem desses estudantes poderia ser trabalhada. Além disso, eles colocaram a importância de não associar um corpo gordo a um corpo não saudável e de respeitar essa multiplicidade de corpos. O terceiro grupo, em sexo e gênero, falou sobre a importância da biologia de trabalhar esses assuntos, e da diferenciação entre sexo biológico, gênero e orientação sexual. Além disso, eles trouxeram a questão da linguagem também, da linguagem neutra, e de você realmente conhecer essa diversidade
de gênero da sua sala de aula para você poder se comunicar de uma forma adequada com esses estudantes. Por fim, o último grupo de cérebro e saúde mental, né, trouxe a importância de se falar abertamente sobre esses assuntos, interseccional que existe, né, de trazer alguns dados estatísticos que falassem, por exemplo, sobre os índices de depressão entre mulheres negras. Então, você falar sobre as expressões de gênero, ou você falar sobre a questão racial, também é falar sobre saúde mental. Esses foram os 4 grupos, né, que pensaram em salas de aulas preocupadas com a questão da diversidade, né, e que trabalhassem essas questões públicas legítimas e importantes dentro dessa perspectiva pós-crítica. Então, isso aconteceu de uma forma online, em um ambiente fictício, justamente tentando mitigar um pouco essa impossibilidade de ir realmente para um espaço escolar e vivenciar essa diversidade nesses espaços. Esse é o relato que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.